Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo tá pegando no Vasco. Antes de pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, beleza? Aí compartilha, ativa o sininho, deixa um comentário também que ajuda aí, beleza? Mas sem muita enrolação, vamos trazer aqui a novela Renato Gaúcho, né? Teve a reunião ontem com relação à contratação do Renato Gaúcho, que diz que mostrou para o Renato e a comissão técnica projeto esportivo do Vasco, projeto para o futebol do Vasco em 2025. Ok, né? Eu creio que gostaram do projeto, porque depois tocou para frente. A reunião hoje era para selar ali um acordo financeiro, quanto que o Vasco ia oferecer para o Renato Gaúcho. Aí o negócio travou, porque a reunião aconteceu e o Renato Gaúcho e a sua staff não gostou da proposta do Vasco, achou muito aquém, assim, não saiu números, mas especula-se de que o Vasco ofereceu 50% do que ele recebia no Grêmio. O cara recebia um salário de 1,5 milhão, aí ofereceu 750 mil reais para ele treinar o Vasco, lá, com todos esses problemas no Vasco, é óbvio que o cara não vai aceitar. E aí eu tenho uma preocupação muito grande com relação a técnico, porque assim, não é que o... Porque depois se a gente ficar falando também, vai contratar o Renato Gaúcho, vai ficar aquela pressão de, pô, vocês ficaram falando que o cara era foda. Chegou aí, ó, o que ele tá entregando? Absolutamente nada. O Renato vem de anos que realmente não tem entregue absolutamente nada. Ah, mas foi campeão da Libertadores, foi campeão gaúcho, foi campeão da Copa do Brasil, faz 5, 6, 7, 8 anos. Eu não espero que o Vasco vá ao mercado contratar um técnico que foi campeão agora, recentemente. Se for pensar nisso aí, esquece que não vai. O problema, cara, pra mim é o seguinte, não é nem o Renato Gaúcho, assim, o Renato Gaúcho pra mim é o rascunho de um técnico, assim, é o mais próximo que a gente vai chegar de um técnico com personalidade para comandar o Vasco como um gestor. Um cara que entende vestiário, um cara que entende elenco, grupo e é ambicioso. É o mais próximo. Não fechando com o Renato Gaúcho, que para mim não é um primor de treinador, para mim o que vem com certeza vai ser pior. Esse é o grande problema. Não é o Renato Gaúcho. Porque aí ficam discutindo assim, o Renato Gaúcho não presta, o Renato Gaúcho presta. Para mim, beleza. O que vai vir agora, com certeza, se não for um Felipe quebrando um galho, com certeza vai ser alguém que é pior do que o Renato Gaúcho. Então vamos agora aguardar para ver se vai realmente concretizar a negociação ou se vem um técnico aí que consiga levar essa temporada 2025. Não me animo muito, viu? Não me animo muito. Até com o Renato eu sei das dificuldades, porque não adianta só um técnico, tem que contratar zagueiro, tem que ter estrutura, não só... Até estava conversando com meu amigo Alexandre, lá do Bar do Vascaíno, não adianta só o técnico e jogador, não adianta você botar um jogador europeu em São Januário se não tiver estrutura para o cara trabalhar. Então todo esse contexto da estrutura no departamento médico, estrutura no departamento físico, na estrutura do departamento de futebol, um bom técnico e jogadores de qualidade contratados na janela, se não houver esse alinhamento, é mais um ano contando com a sorte, é mais um ano onde a gente não consegue aí brigar por título e só vai ficar ali meio de tabela ou brigando para não cair. Então é a minha consideração, gostaria de ouvir a sua com relação ao Renato Gaúcho. Independente se ele vem ou não, você acha que o Vasco, não fechando com ele, vai trazer alguém melhor que o Renato Gaúcho? Não consigo enxergar isso, mas vamos lá. Vou trazer o PVC, o jornalista PVC, ele desmentiu uma informação que foi dada ontem ou anteontem, de que um bilionário russo está querendo comprar a SAF do Vasco. Seria mais um que assinou o NDI, né, aquele documento lá que ele assina para poder ter acesso às contas, ao que está acontecendo, os problemas, as dívidas, tudo na SAF do Vasco. E que estaria interessado em comprar o Vasco. Pois é, o PVC vai te mostrar que não. O bilionário russo não está interessado em comprar o Vasco. Eu falei aqui no vídeo, lógico que tem algumas coisas que eu falo que desagradam muita gente. O Vasco não pode ser vendido, gente. O Vasco não. E o PVC, o que ele vai falar aí, é muito alinhado com o que eu falei. Ele fala que não existe proposta na mesa, não existe proposta de compra do Vasco na mesa, né? Inclusive, isso é uma matéria agora há pouco no Globo,
falando que a proposta feita para o Renato Gaúcho, ela não contempla a possibilidade do Vasco ser vendido, tá? Porque eu li a matéria, diz que o Pedrinho falou para o Renato Gaúcho que não vai ficar esperando o investidor cair do céu. Então é muito alinhado com o que eu falei, o Vasco não pode ser vendido, existe um problema na justiça que pode enrolar um tempão, né? E o Russo que falaram que está querendo comprar o Vasco, só era assim, parece que ele só indicou uma pessoa que queria conversar com o Pedrinho, e essa pessoa quer fazer negócio com o Vasco, mas não necessariamente comprar o Vasco, que existem outras possibilidades de investimento. Então, a gente pode se arranjar, ou pode arranjar um investidor que se interessa. Olha, o São Paulo lá, o Júlio Casares falou que não vai vender e está tentando negociar com o grego um percentual da base para ele investir. Então existem algumas maneiras de você buscar investimento e não vender a SAF, não vender o departamento, o futebol do Vasco. Até para algumas pessoas entenderem o seguinte, existe uma briga na justiça por 39% que não foi pago pela 777. O Vasco vai alegar na justiça, e você sabe que essa turma do Pedrinho aí, na justiça, eles têm muita influência, eles vão alegar prejuízo, eles vão alegar que quando compraram a SAF do Vasco, a 777 já estava quebrada, usaram de má fé. Então eles vão fazer de tudo para reaver essas ações, né? Se mostrar que realmente eles deixaram dívida, deixaram prejuízo e não resolveram os problemas do Vasco, para reaver essas ações todas para o Vasco. Que aí a gente... Os jornalistas, alguns influenciadores que estão aí desesperados falando que o Vasco tem que ser vendido correndo, não pode, eu repito, né? Tem que entender o seguinte, esse negócio de ficar falando que o russo, ou o grego, ou o chinês, ou o coreano, ou o tailandês vai pagar a ECAP, vai comprar e dar 310 milhões para a ECAP, daqui a pouco nem precisa, meu. Daqui a pouco a gente reaver essas ações todas e olha, banana para a ECAP, banana para 777, para Lindenhall, é tudo do Vasco, é tudo nosso. Então, tem que ter muita calma antes de ficar oferecendo o Vasco como uma quenga para qualquer um e entender que o Vasco não pode ser vendido. Repetitivo, né? Repetitivo, né? Para ter gente que não entende, não. Então, vou deixar o PVC nessa mesma linha de raciocínio do Globo, que diz que o Pedrinho está fazendo negócio sem visar uma venda para 2025, porque não vai ficar esperando, sem contar, não avisar, sem contar com uma venda, não vai ficar esperando o investidor cair do céu, as palavras usadas no Globo, e agora o PVC vem dizendo que não existe bilionário russo querendo comprar o Vasco, é um investidor que tem percentual, ou que é dono de um clube na Europa, que está querendo fazer negócio com o Pedrinho, mas que não necessariamente seria comprar o Vasco. Do tempo que o Vasco ganhava todo ano. Esse aqui é a camisa do Tricampeonato Carioca de 92, 93, 94. Para falar do Vasco SAF. Olha só, tem no noticiário a informação de que o dono do Mônaco, Dmitry Rybolovlev, pode comprar a SAF do Vasco. Não procede. Não é isso que está acontecendo. Tem um investidor na Europa que é investidor de um clube francês, tem 5% do Olympique de Marselha, mas não é o Rybolovlev. A conversa passou pelo Rybolovlev para chegar no Kirill Loftus-Dreyfus, dono do Sunderland da Inglaterra. O Rybolovlev não tem nada a ver com isso. Acontece que o Loftus-Dreyfus está interessado em conversar com o Pedrinho. O Pedrinho já deixou claro, eu já escrevi sobre isso, não tem nesse momento nenhuma proposta formal para a compra do Vasco. Existem 3 interessados. Um deles a gente sabe que é o Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos e do Nottingham Forest. O Kirill Loftus-Dreyfus é outro interessado. Não está na mesa a compra. Tem vários projetos que podem ser levados em consideração. Transformar o Vasco numa potência, transformar o Vasco num clube formador de jogadores para o futebol europeu, ter um investimento inicial e depois decidir se compra. Kirill Loftus-Dreyfus é o nome, mas não é o comprador, porque ainda não tem proposta formal na mesa. Pra finalizar o vídeo, cara, quero aqui falar do menino Gui, né, cara? Hoje teve o prêmio da FIFA e ele foi eleito ao torcedor FIFA The Best, né? O melhor torcedor de clubes do mundo. O Gui tem 10 anos, tem uma doença rara na pele, né? Um garoto aí que sofre com essa doença, mas que é lutador, é um guerreiro. E ele fez o que muitos vagabundos no Vasco
não fazem, né? As pessoas que pensam no interesse próprio, que pensam em dinheiro, que vivem às custas do Vasco, como viveram durante os anos, empresários, gestores, políticos, né? E o Gui conseguiu levantar a bandeira do Vasco, da maneira dele, para o mundo ver, né? A gente tem aí o Gui representando o Vasco na FIFA, mostrando para o mundo e sagrando aí com um prêmio de melhor torcedor de clubes do mundo. Então tá aí essa homenagem que a FIFA fez ao Gui, vou deixar aí. Não sei se ela não aparecer aí, é porque houve corte de direitos autorais, aí eu coloco lá no Instagram. Se aparecer aí, tá tudo ok, tá tudo legal. Curte, inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, um abração pro menino Gui, Deus abençoe a sua vida, né, a sua família, fique com Deus e saudações vascaínas.